Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco da etapa em que a gente faz o cadastro no Sistema Nacional de Adoção. Sim, gente, tem muita coisa para conversar sobre essa etapa, não é uma coisa simples não. Inclusive parece que não, mas tem sim decisões que vêm antes dela, sabia? Pois é, vamos bater um papo sobre adoção? Quando eu falei sobre as crianças lá no meu Instagram, que eles tinham chegado, que eles tinham me encontrado, muitas perguntas surgiram de pessoas, inclusive, do nosso ciclo familiar e do nosso ciclo de amizade. E aí a gente acabou percebendo o quanto que esse assunto era alheio para as pessoas, né? Quanto não era familiar, né? Falar sobre adoção. E eu acho que é muito necessário, gente, falar sobre adoção, sim. A primeira fase, como eu falei, é a decisão. Esse é o primeiro momento da adoção em que é melhor um não consciente do que um sim duvidoso. Vocês têm que conversar, se vocês são um casal, se vocês são um par, vocês têm que conversar e estar muito decidido sobre isso. E se você vai ser mãe solo ou pai solo... Que foi, mamãe? Não chora não. Tem brinquedo pra todo mundo, ó aqui, ó. Se você vai ser pai ou mãe solo, você precisa de uma rede de apoio, gente. A chegada de uma criança não é brincadeira. A gente viu o furacão que passa na nossa vida. Estamos vendo ainda, né? Então, dependendo da idade da criança, você vai demandar muito cuidado. Como no caso deles, que são bebês, a gente precisa realmente de dedicação exclusiva a eles, né? E você tem que se planejar para tudo isso e você vai se planejar de acordo com o seu perfil. Nesse primeiro momento, a gente vai dar o primeiro passo, né? Depois dessa decisão conjunta e conversada aí com você e sua rede de apoio, ou com você e o seu parceiro ou parceira, você vai dar o primeiro passo físico, digamos assim, né? A primeira atitude externa, né, para fora da sua relação sobre a adoção, que é se cadastrar no SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção. Deixa eu tentar de novo. Vamos tentar novamente, né? Eu não vou prometer pra vocês que eu vou deixar o link pro cadastro aqui, porque, gente, eu tô editando muito na correria. Toda hora eu tenho que parar por causa das crianças. E aí, enfim, eu não vou prometer uma coisa que eu posso não cumprir, entendeu? Então, não tem erro, dá um Google, SNA Adoção, ou então escreve Sistema Nacional de Adoção Cadastro, que já vai levar vocês direto para a página oficial do Sistema Nacional de Adoção. Nesse momento, você já vai traçar o perfil, já tem uma prévia desse perfil que você vai escolher. E aí é muito importante você estar com isso bem pensado na sua cabeça, né? Como a gente estava falando antes. Isso não quer dizer que mais pra frente você quiser mudar esse perfil do seu filho, que isso não vá ser possível, entendeu? Essa mudança é possível sim, é um pouco burocrática, mas sim, é possível. Tem uma pessoinha ali prestando super atenção no que eu tô falando, gente. Sua linda da mamãe. A gente perde o foco, gente, com essas crianças, é impossível. Mas voltando. Nesse cadastro, você vai colocar os seus dados, você vai dizer qual área do país você tem condição de ser atendido nesse processo de adoção, por exemplo. Você pode se dispor a entrar na fila somente do seu município, ou você pode se dispor a entrar na fila do seu estado, todos os municípios do seu estado, ou você pode se dispor a entrar na fila em município X, Y de tal estado do Brasil, ou você pode se dispor a entrar na fila do país inteiro. E aí, tudo isso é funil, gente. Tudo isso vai colocando você mais na frente ou mais atrás na fila. Como a gente estava falando de perfil de criança, é muito importante a gente se informar sobre esses perfis. Né? Não adianta você querer, vou traçar um perfil bem amplo porque eu tenho pressa, eu quero que meus filhos cheguem logo, e aí você não pensar em que condição você tem para receber essa criança. Né? Você tem que pensar que essa criança que é o seu filho, que será o seu filho, ela vem de um histórico provavelmente problemático, porque se não fosse, não teria sido destituído o poder familiar, ela não estaria, né, numa instituição de acolhimento.
Nesse momento do perfil, você também vai dizer se aceita criança com deficiência intelectual ou física, se aceita criança com doença tratável, tudo isso você vai falar nesse primeiro momento, tá? Então, você tem que estar preparado para dar suporte financeiro, psicológico, social para essa criança. Então não adianta você querer apressar as coisas e aí traçar um perfil que não cabe na sua realidade e depois a criança sofrer. A gente tem que tentar ao máximo não expor essa criança a novos traumas. A prioridade realmente é a criança nesse processo todo. É a segurança dela, é a saúde dela, é o estado psicológico, emocional dela e essa nova microsociedade, nessa nova família onde ela vai se inserir, tem que dar esse suporte. Então, pense em tudo isso, tá? Eu sei que é muito cedo, filho, eu sei que é muito cedo, né? A gente, nesse primeiro momento, já decidir sobre certas coisas, mas lembra que nenhuma decisão é engessada, tá? Tudo pode ser mudado, quase tudo pode ser mudado mais pra frente. E tudo é conversado. A gente tem que derrubar esses mitos de ter medo da entrevista com psicóloga, de ter medo da entrevista com assistente social, porque, gente, e tudo isso, todos os processos, toda essa burocracia, todo esse tempo que a gente espera é para a segurança das crianças, tá? Então, não vejam isso como negativo, não tenham medo, é um processo necessário. É muito esquisito você escolher o seu filho como se você estivesse escolhendo um produto no supermercado. Tipo, eu quero uma criança branca, eu quero que seja um menino, pode ser podem ser irmãos, pode, sei lá, o que, sabe? Isso é muito estranho, porque quando a gente gera criança, a gente não escolhe nada disso. Né? Embora a gente saiba mais ou menos as características, porque tem o perfil da mãe e do pai, né? Ou melhor, da genitora e do genitor, mas isso não acontece quando se gera uma criança, então causa uma certa estranheza. Mas isso também é necessário, gente, porque a maioria das pessoas quer uma menina branca até 2 anos de idade. Essa é a maior fila do Brasil hoje. Eu posso falar isso com propriedade porque eu pesquisei para poder falar para vocês. Quando você coloca que quer uma criança no perfil considerado crianças menos adotáveis, vocês podem pesquisar isso na internet com esses termos. É uma coisa muito dura de se ouvir, mas é o termo que é utilizado. Vocês podem dar um Google aí também, que vocês vão ver histórias lindíssimas de adoção com crianças e adolescentes nesse perfil de crianças menos adotáveis, que são meninos, geralmente pretos ou pardos, acima dos 5 a 7 anos de idade. Se você escolhe uma criança nesse perfil, você passa à frente de outras pessoas na fila, porque eu não sei se vocês sabem, mas o número de crianças disponíveis para adoção, crianças que já tiveram o poder familiar destituído e estão em instituições de acolhimento para adoção, esse número é muito maior do que o número de pretendentes à adoção. No caso de pais, mães, ou pais e mães, ou 2 papais, 2 mamães, enfim, ou pai solo, mãe solo. É muito maior o número de crianças aguardando do que de pretendentes querendo adotar. E por que essa conta não fecha? É justamente por conta dessa questão do perfil. A maioria das pessoas, como eu falei para vocês, que é uma menina branca de até 2 anos de idade, um bebê, né? E aí essas crianças não encaixam nesse perfil. E aí essas crianças vão ficando no abrigo, elas vão ficando para depois, elas vão crescendo. Quanto mais elas crescem, menos adotável elas se tornam. E aí essa conta não fecha, vocês entendem? Eu indico super para vocês assistirem documentários que falam sobre adoção, refletirem sobre estar ou não prontos para receber essas crianças. Eu digo para vocês que eu trabalhei com muitas dessas crianças. A gente não pode romantizar a relação. Assim como é difícil você receber um bebê, é difícil você receber um adolescente. Você não pode apagar a história da criança. Se ela viveu um dia, se ela saiu da barriga, ela tem uma história, né, que eu penso que a gente não pode apagar. A gente tem que conviver com ela e evoluir juntos e dar suporte para a criança conseguir lidar com tudo isso. E tá bem, né, pra gente conseguir lidar também. É por isso que tem os atestados de saúde psicológica e
física, né? Que é justamente para poder você provar que você está em condição de lidar com toda essa situação, porque é um desafio, gente, é um desafio, né? Hoje nós estamos com 2 bebês e ainda assim a gente lida com muitos desafios. Então imagina você receber um adolescente que tem uma história maior, né, mais longa, vamos dizer assim, antes de te conhecer, mas que isso não inviabiliza dele construir uma história, ele dá continuidade a essa história de vida dele de maneira diferente, tendo você como pai ou como mãe. Então pensa muito nisso, gente, sabe? Tenta fazer as coisas da maneira certa para dar certo. Ainda sobre esse processo de preencher o perfil, eu queria fazer algumas observações. A primeira delas é: não mintam as suas informações. Os servidores da vara, as assistentes sociais, os psicólogos, o juiz, o pessoal do Ministério Público, eles estão ali não é para impedir que você consiga encontrar uma criança, tá? Mas sim para garantir que o processo seja feito de maneira segura. Então, assim, não é porque você não tem uma reserva de emergência de não sei quantos milhões de reais no banco que você não vai poder adotar uma criança. Não é porque você é pai solo que você não vai poder. Nada disso impede, gente. Não existe impedimento para casais homoafetivos. Inclusive, se você está interessado em iniciar esse processo de adoção, eu super te indico a seguir vários perfis que tem na internet, no Instagram principalmente. Tem o Rafa e o Luke, que são pais do Cauã. Tem a Gabi, que é mãe solo. Tem os dois pais de Francisco, se eu não me engano. São todos perfis que falam de adoção. O pessoal conta as histórias deles, compartilham como foram os processos deles e às vezes passaram por dificuldades que eu não passei, assim como eu posso indicar para vocês que passei por dificuldades que eles não passaram. Então, todos esses processos vão enriquecendo a trajetória de vocês e talvez vocês não passem por essas dificuldades porque conheceram as nossas histórias. Então, se informem, tá? Se informem e informem a sua realidade durante todo o processo. Não queiram esconder nada, mentir, nem omitir nenhuma informação, porque depois isso vai ser ruim, tá? Vai ser ruim para vocês, vai ser ruim para as crianças, pode desandar o processo. E aí você perde até a guarda, gente. Você pode estar com as crianças e perder a guarda. Imagina no começo do processo, você sabe, alguém descobrir que você mentiu, a justiça descobrir que você mentiu e com certeza isso não vai ficar bom pra você, tá? E se você quer realmente, é uma decisão sua, a adoção, então trata com seriedade, não minta nem omita nenhuma informação, tá? Como eu falei pra vocês, você não precisa ser rico, não precisa ter uma mansão, não precisa ter o maior estado de conforto da sua vida para receber as crianças. Você só precisa comprovar que você tem condição de ser pai ou mãe daquela criança cujo perfil você traçou ali para adotar, tá bom? Você não precisa se sentir mal porque você tá botando lá no perfil que é uma menina branca até 6 meses de idade. Tipo, você não precisa se sentir mal. Se é isso que você pretende, coloca isso lá, porque é a realidade que você espera e não adianta você querer forçar uma coisa que você não tem condição ou que você não quer e depois colocar a criança em sofrimento, sabe? O que mais? Nossa, gente, é tanta coisa. Quando eu penso nessa questão da adoção, é tanta coisa. Passa um filme, sabe? São alguns anos de espera, muita dedicação, muita coisa aconteceu nesse processo todo. Então, assim, realmente passa um filme. É muita coisa que eu tenho pra contar pra vocês. Mas eu vou contando ao longo dos outros vídeos, tá? Não se preocupem. Eu vou responder as perguntas se tiverem perguntas, né? Se não, eu vou tentar resgatar o que teve de pergunta lá do Instagram e respondo somente elas aqui. Você quer ficar em pé? Eric só quer ficar em pé, gente. Acabou de aprender a sentar, mamãe. Você tá muito sem vergonha. É isso, gente. Vocês me desculpem se às vezes o vídeo fica confuso ou se eu falei demais. Me desculpem mesmo. Mas é porque eu fico querendo dar a informação mais completa possível pra vocês. E às vezes eu perco a linha de raciocínio porque eu paro pra atender esses pitocos aqui, esses pequerrúcios. E aí eu acabo me perdendo nas palavras. Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês.
Se inscreve aqui no canal, tá? Pra me ajudar aí o canal a crescer. E até o próximo vídeo. Um beijo, não esquece de deixar as perguntas de vocês, tá? Deus abençoe a semana de vocês, o final de semana de vocês e até mais. Então, vamos recapitular. Vocês conversaram e têm um sim consciente. Vocês fizeram um cadastro, traçaram um perfil que você tem condição de receber uma criança naquelas condições e naquela idade. Basicamente, o pré-processo é isso. E é só sobre esse pré-processo que eu vou falar nesse vídeo de hoje, porque tá ficando gigante, gente, é muito falatório, vocês não assistem o vídeo, vocês reclamam, vocês me xingam e eu fico triste, não façam isso. Mas eu vou falar ainda sobre o antes da habilitação, o curso, as entrevistas com a psicóloga, com a assistente social. A gente vai conversar sobre todas as etapas num outro vídeo, tá? Inclusive, vocês podem deixar perguntas nesse vídeo agora, que aí eu vou tentar fazer um vídeo por semana, porque aí dá tempo de vocês assistirem, fazerem as perguntas de vocês, e aí no vídeo seguinte eu gravo e respondo o que vocês tiverem perguntado aí nos comentários, tá?